Olá, meus queridos amigos e amigas de todo o Brasil. Como é que vocês estão? Sou o professor Elias Santana, professor de língua portuguesa aqui do Gran Cursos Online. E é com imenso prazer que venho apresentar a vocês o nosso curso acerca do novo acordo da língua portuguesa. Eu já havia gravado aqui no Gran Cursos Online um curso bastante curtinho, acerca do novo acordo, acerca de aspectos do novo acordo da língua portuguesa. Até porque, quando eu havia gravado, o novo acordo ainda estava em fase de adaptação, em fase de transição. Só que a partir do dia 1º de janeiro de 2016, o novo acordo entrou em vigor pleno, ou seja, agora ele já é oficial. E dessa maneira, a norma antiga não vale mais. Nós só temos agora uma ortografia unificada na língua portuguesa e nesta ortografia unificada, parte das palavras sofreram alterações em suas escritas. Então, por isso, eu vou regravar o curso do novo acordo da língua portuguesa, agora um pouco mais detalhado, um pouco mais completo, para, claro, colaborar com a sua preparação, pois de agora em diante, o novo acordo da língua portuguesa pode ser cobrado em provas de concurso público. E por esse motivo, você precisa dominar este assunto, não só para as provas objetivas, mas também para as provas discursivas. Venha comigo à tela, por gentileza. Coloquei aqui para você, pessoal, o símbolo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, da Comunidade dos Países Falantes de Língua Portuguesa, a CPLP, beleza? Até porque o novo acordo, ele surge para sanar uma necessidade dessa comunidade. Nós temos uma comunidade de países cujo idioma oficial é a língua portuguesa. E o nosso intento com o novo acordo da língua portuguesa foi unificar a grafia dos países dessa comunidade. Assim, tornar as comunicações, no caso, as ideias entre os países, um pouco mais fácil, um pouco mais célere, um pouco mais tranquila, tá certo? E acerca deste novo acordo com finalidades políticas, econômicas, que nós vamos fazer o nosso curso. Antes de começar, vou colocar para você aqui quais são os meus contatos, beleza? Eu tenho o Facebook, meu Facebook, Elias Santana, tá certo? Eu tenho o Instagram que é @oficial Elias Santana, oficial Elias Santana. E por fim, eu tenho ainda um canal no YouTube, que é youtube.com/Elias Santana TV, beleza? Pessoal, por meio das redes sociais, nós sempre estabelecemos um contato bastante profícuo e bastante frutífero para a sua preparação para concursos públicos, Enem, vestibulares, ou simplesmente se você quer estudar língua portuguesa para melhorar as suas comunicações no dia a dia. Pelas redes sociais eu tenho lá sempre alguma coisa ligada à nossa querida e amada língua portuguesa, ao nosso vernáculo. Então eu coloco para o seu Facebook, que é Elias Santana, basta digitar lá, você vai ter acesso à minha fanpage, em que toda semana eu sempre divulgo algum conteúdo. Eu tenho o Instagram, que é @oficial Elias Santana, e além disso, o canal no YouTube, Elias Santana, youtube.com/Elias Santana TV. Tudo bem? Vamos então agora falar um pouquinho sobre o novo acordo. Eu quero fazer com você uma breve introdução do novo acordo para você entender o porquê disso. Por que um novo acordo da língua portuguesa, professor? Olha só, gente, primeiro ponto. Olha só, a língua portuguesa, vamos entender o nosso idioma. A língua portuguesa, pessoal, é uma língua do tronco linguístico românico. Ou seja, quando eu falo que ela é do tronco linguístico românico, pessoal, é uma língua que é derivada do latim. Derivada do latim. Beleza? Derivado do latim. Outras línguas do mundo também são derivadas do latim. O espanhol é derivado do latim, o italiano é derivado do latim, o francês é derivado do latim e ainda tem o romeno, que é derivado do latim. Esses são alguns exemplos de línguas do tronco românico, ou seja, que são da mesma origem que a língua portuguesa. Acompanha comigo. A língua portuguesa, pessoal, é a 5ª língua mais falada no mundo. E não sei se você sabe que apesar de ser uma das línguas mais faladas do mundo, junto aí com o inglês, com o espanhol, com o mandarim, apesar de ser uma língua amplamente falada pelo mundo inteiro, é uma língua de
péssima política do idioma. O que quer dizer, pessoal, essa política do idioma? Quer dizer o poder que esta língua tem no mundo. Uma coisa é a língua ser falada, outra coisa é a língua ser poderosa no mundo. E muito do que prejudica o poder de alcance da língua portuguesa é a falta de organização desta língua, enquanto mesmo regulamentos, enquanto mesmo organização. A dificuldade que você tem em língua portuguesa, pessoal, ela não é uma dificuldade só sua, é uma dificuldade de todo mundo que fala português. E dessa maneira, pessoal, é uma língua muito mal organizada quanto à política do idioma, se compararmos, por exemplo, ao inglês, se compararmos ao francês, se compararmos ao espanhol e se compararmos ao mandarim, beleza? Que são línguas que são muito faladas, mas que possuem uma política de idioma muito mais complexa. Por quê? Porque possuem canais televisivos que transmitem conteúdo para o mundo inteiro naquele idioma, possuem uma instituição oficial de ensino daquele idioma, coisa que o português carece ainda, não possuindo um vínculo muito efetivo acerca disso. Foi nessa tentativa, um dos anseios de se melhorar o poder da língua portuguesa, que o novo acordo foi criado. Olha lá, gente, por isso que a gente fala que o português apresenta severos problemas políticos, tá certo? A língua portuguesa em si, ela apresenta severos problemas políticos, ou seja, ela ainda não é tão fácil, ela ainda não é tão acessível e, principalmente, ela ainda não alcança pessoas em várias partes do mundo. Por quê? Porque ela não é bem organizado. Já se houve intenções em organizar a língua portuguesa. Por exemplo, aqui no Brasil, nós já tivemos a iniciativa da criação do Instituto Machado de Assis. Semelhante seria à Casa Thomas Jefferson, semelhante ao Instituto Cervantes e semelhante à Aliança Francesa. Aqui no Brasil já tentamos criar um Instituto Machado de Assis, só que não foi uma proposta que foi para frente, beleza? Em Portugal já tentaram criar também o Instituto Camões, só que o Instituto Camões, mesmo os moldes das instituições que eu citei para você. Só que o Instituto Camões também não foi tão levado a sério, então por isso ele não teve um funcionamento muito legal. Então por isso que o português apresenta esses severos problemas. Daí a necessidade de um novo acordo para tentar estreitar esses laços, uma iniciativa não de resolver, mas de começar a se discutir a língua portuguesa. Vamos à tela. Pessoal, a comunidade de países de língua portuguesa é composta por esses países aqui, ó. Portugal, Brasil, Angola, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e Timor-Leste, beleza? Essa lista de países, pessoal, é composta por países que possuem como língua oficial a língua portuguesa. Ou seja, são países que, se você pegar o registro do país e você for buscar qual é o idioma deste país, é o português, beleza? É uma língua oficial. Mas vale a pena comentar, pessoal, que existe uma diferença muito grande, acompanha comigo, entre língua oficial e língua materna. Quando eu falo em língua oficial, pessoal, eu falo da língua que é registrada como idioma daquele país. Língua materna é a primeira língua que um falante adota para as suas comunicações. E aí entra um outro problema do português. Por quê? Porque se eu pego na comunidade de países de língua portuguesa, nessa comunidade inteira só existem 2 países que possuem o português como idioma oficial e idioma materno da maior parte da população: Portugal e Brasil. Em Portugal, a maior parte das pessoas, Portugal tem como língua oficial o português e praticamente todo mundo que nasce em Portugal fala português. Primeira língua, língua materna. No Brasil, a realidade é a mesma. No Brasil, a língua oficial é o português e praticamente todo mundo que nasce no Brasil tem como primeira língua, tem como primeiro idioma o português. Por isso que aqui no Brasil e em Portugal nós temos uma comunhão dessas duas informações. A língua oficial e a língua materna batem. Diferente, meus amigos, é nesses outros países aqui listados: Angola, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e Timor-Leste. Nesses outros países, meus amigos, o português é a língua oficial, só que o português ainda não é a língua materna. Qual que é a diferença? Muitas das pessoas que nascem nesses países estados aqui abaixo, muitas dessas pessoas não falam português assim que nascem. Falam outros idiomas, idiomas tribais, idiomas africanos, idiomas até bastante difundidos nos seus países, mas não é a língua oficial, beleza? Dessa maneira, meus amigos, a gente tem que o acordo ortográfico, apesar de listar 8 países, ele só tem um alcance efetivo em 2 deles. Por quê? Porque como é que eu vou falar em novo acordo da língua portuguesa nesses países, se nesses países boa parte da população não fala português? Só tem o português como idioma oficial. Em alguns desses países, o português chega a ser um idioma de prestígio, beleza? Coisa que no Brasil não é realidade. Por isso, o novo acordo, na verdade,
ele é quase que estabelecido entre Brasil e Portugal. E mesmo assim, Portugal é um país que é bastante resistente ao novo acordo. Portugal já sinalizou por diversas vezes a intenção de sair do novo acordo. Porque se nós formos comparar quem foi que sofreu mais alterações, dos 8 países, o país que menos teve que alterar a grafia de suas palavras foi o Brasil. Beleza? Só que nós ainda vivemos aquela realidade de colonizador e colonizado. E Portugal não aceita a realidade de que hoje nós brasileiros somos os donos da língua portuguesa. Porque hoje nós somos uma quantidade de falantes muito maior do que a quantidade de falantes de língua portuguesa em Portugal. Isso em quantidade, beleza? E dessa maneira, os portugueses ainda não aceitam um novo acordo em sua plenitude. De fato, eu não discordo do posicionamento deles, até porque o novo acordo não traria grandes avanços para Portugal. Claro, para o Brasil até um pouquinho mais, mas para Portugal nem tanto, beleza? Aí olha só, o que eu tenho para falar para você sobre o novo acordo da língua portuguesa, o acordo ortográfico? Primeiro, que ele é uma lei, tá? É a lei número 6.583, perdão, aqui era para ser um ponto e não uma vírgula, beleza? O novo acordo é o decreto número 6.583, de 29 de setembro de 2008, beleza? Ainda foi no governo Lula que o novo acordo da língua portuguesa ele foi de fato implementado, foi vigorado enquanto algo regimental no Brasil, tá certo? Só que esse novo acordo, pessoal, ele foi desenhado, ele foi listado, ele foi criado em 1990. A primeira vez que se estabeleceu assim, ó, esse é o novo acordo, foi em 1990. Interessante observar que a discussão deste novo acordo da língua portuguesa, a discussão dele começou em 1974. Ou seja, olha a distância que nós temos entre a idealização do acordo e o estabelecimento do acordo. É por isso que o novo acordo, pessoal, ele apresenta vantagens, ele apresenta desvantagens. E muitas das desvantagens do novo acordo estão vinculadas à antiguidade dele, tá certo? Ele é tão antigo que em alguns pontos ele ficou bastante obsoleto, beleza? Olha só o que ele propõe pra gente. Fim a 2 ortografias, uma do Brasil e outra dos outros países. Ou seja, a ideia agora é que se tenha uma ortografia única entre os 8 países da comunidade de países de língua portuguesa. Tudo bem? Olha só comigo, pessoal. Dos países que eu tenho aqui apresentados, daqueles países, o Brasil é o país menos afetado. Só 0,5% das palavras do português sofreram alteração com o novo acordo. Em outros países, a quantidade de palavras afetadas é bem maior. Não sei se alguém aqui já teve a experiência com o português de Portugal, mas no português de Portugal, por exemplo, nós tivemos a perda de algumas letras. Por exemplo, no português de Portugal, uma palavra como fato, ela tinha um C, era facto. Uma palavra como ato, não era ato, era acto. Havia um C e este C foi retirado. Uma mudança que é muito mais drástica do que as mudanças que nós tivemos no português. No português nós não temos alterações desse porte, de se pegar uma palavra e retirar uma letra da palavra. Nós tivemos alterações bem mais sutis, como por exemplo, perda do trema, como alteração em acento de algumas palavras e como alteração de regras do hífen. Nós não tivemos, por exemplo, uma palavra que mudou uma grafia drasticamente, como é o caso de facto, acto, no português de Portugal. É por isso que esse país foi muito mais afetado. Só que, claro, os portugueses consideram-se ainda donos da língua portuguesa. Meus amigos, quais são as vantagens e as desvantagens do novo acordo? Os prós, interesses geopolíticos e econômicos. A maior finalidade, pessoal, do novo acordo da língua portuguesa está ligada para a parte política e a parte econômica. Facilitar os acordos entre esses países, facilitar as comunicações entre esses países e, principalmente, evitar alguns gastos necessários com traduções entre esses países. Não sei se você sabe, mas, por exemplo, se uma obra de José Saramago é lida no Brasil, José Saramago, para quem não conhece, escritor português, este escritor que ganhou até prêmio Nobel, né, com a obra Ensaio sobre a Cegueira. O autor José Saramago, quando traz as obras dele ao Brasil, né, já faleceu, mas quando as obras dele são trazidas ao Brasil, elas são trazidas conforme foi escrita no português de Portugal. Quando nós brasileiros enviamos uma obra de Machado de Assis para Portugal, ela é traduzida, beleza? Traduzida para o português de Portugal. Algo que poderia ser desnecessário, desde que esses países tivessem uma ortografia unificada, tá certo? Ou seja, essa é uma das vantagens do ponto de vista econômico do novo acordo. Agora, por favor, gente, olha só o que eu tenho de contra em relação ao novo acordo. Primeiro dele, os custos, tá certo? E segundo, as dificuldades de aprendizagem. Meus amigos, em relação aos custos, nós tivemos um novo acordo, pessoal, ele foi
implementado assim, ó, o novo acordo começa a valer em 1º de janeiro de 2009. Só que a partir de 1º de janeiro de 2009, vale tanto a norma antiga bem como a norma nova. E a fase de adaptação ao novo acordo era até 1º de janeiro de 2012. 2012. Só que em 2012 perceberam que o país ainda não estava adaptado ao novo acordo. Adiou-se para 1º de janeiro de 2013, beleza? Foi adiado novamente. Só que quando estava chegando próximo ao prazo, perceberam que o país ainda não estava adaptado ao novo acordo. E, inclusive, alguns linguistas questionaram as reais vantagens do novo acordo, se ele de fato era vantajoso para o Brasil, se ele seria vantajoso para os brasileiros, se haveria vantagens no novo acordo. Quando foi levantada essa discussão, eles perceberam o seguinte, que o novo acordo realmente não tinha mais volta. E não tinha mais volta por quê? Em virtude dos custos. Quantas obras foram redigidas novamente, foram republicadas só para serem adaptadas ao novo acordo? Diversas gramáticas, livros didáticos, o gasto com o novo acordo ele foi muito grande, tá certo? E esse gasto excessivo, esses custos, eles já existiam. Imagina se a gente desistisse do novo acordo. Aí nós teríamos ainda uma realidade de gastos ainda maior, porque como é que nós mudaríamos de ortografia 2 vezes em um prazo tão curto de tempo? Beleza? E além disso, pessoal, o novo acordo ele apresenta seríssimas dificuldades de aprendizagem, beleza? Porque quando o novo acordo ele foi criado, a vantagem seria tornar a língua mais lógica, beleza? Só que isso, pessoal, quando o novo acordo foi idealizado, em 1974. A língua é um sistema vivo que evolui, ou seja, muitas das vantagens em 1974, não são mais vantagens hoje, em 2016. Por isso que nós temos no novo acordo coisas lógicas, coisas não lógicas. Nós temos vantagens e nós temos desvantagens. O maior objetivo do novo acordo era justamente tirar da língua portuguesa aquele caráter de aprendizagem prescritiva, cheia de regras, com exceções, e tornar o idioma um pouco mais lógico. Todavia, essa lógica ela acabou não sendo plenamente respeitada por 2 motivos. Primeiro deles, o novo acordo antigo. E segundo deles, como se estabelecer uma lógica quando eu uno tantas pessoas e tantos países. Por isso que o novo acordo ele apresenta vantagens e desvantagens. Só que eu gostaria que você, meu aluno, não se pautasse nas desvantagens do novo acordo. Até porque, pessoal, quantas vezes eu já não vi uma pessoa virar para mim e falar assim de maneira hipócrita, assim, poxa, professor, realmente, viu? Agora vai ficar muito mais difícil sem o trema. Eu vou te falar. Sabe quem é que vai sentir falta do trema? As nossas crianças. Eu quero ver como é que uma professora, em um processo de alfabetização ali, na faixa etária de uma criança entre 5 e 6 anos de idade, eu quero ver ela explicar para uma criança que linguiça é linguiça e não linguiça. Que 50 é 50 e não cinquenta. Que tranquilo é tranquilo e não tranquilo. Para uma criança, isso vai ser difícil. Agora, para você que está me assistindo, que é adulto, alfabetizado, o trema já não fazia falta. E, aliás, eu costumo até dizer que já havia um acordo ortográfico informal entre os brasileiros que já extinguia o trema. Quantas e quantas vezes, meus amigos, já não me deparei em redação discursiva com alunos que escreviam consequência sem trema, tranquilo sem trema. Então, o trema já não fazia falta para um brasileiro alfabetizado. Algumas pessoas viram para mim e falam assim, de forma também bastante hipócrita. Professor, vai ser complicado esse papo de novo acordo, viu? Ter que mudar tudo que eu aprendi sobre o hífen não vai ser fácil. Aí eu vou fazer uma ressalva com você. Peraí, quem aí em casa, por favor, honestamente, diga para mim, quem em casa sabia a regra do hífen de cabo a rabo, de ponta a ponta? Boa parte de vocês com certeza vai dizer para mim que não, tá certo? Desconhecia quais eram as regras do hífen. Então, na verdade, você não vai ter de mudar as regras. Você vai ter de aprender aquilo que você não sabia, agora você vai ter a oportunidade de tomar conhecimento. Ou seja, a vantagem do novo acordo da língua portuguesa, para mim, Elias Maior, é se rediscutir o ensino de língua portuguesa, reformatar o ensino de língua portuguesa, reprogramar o ensino de língua portuguesa. Como é que nós podemos ensinar língua portuguesa nas nossas escolas, nos nossos colégios, nas nossas universidades, à luz de um idioma que possui vantagens e desvantagens, à luz de um idioma que é falado por um país tão gigantesco? Para mim, essa é a maior vantagem do novo acordo da língua portuguesa, rediscutir o ensino de língua portuguesa e, de repente, promover mudanças que talvez hoje nós não tatearemos
todas essas mudanças de maneira bastante efetiva, mas com certeza nossos filhos, nossos netos vão se beneficiar imensamente de todas essas mudanças. Lógico, não das mudanças do novo acordo, mas das mudanças geradas pelas discussões em mudança de ensino. Por isso que eu considero sim o novo acordo um avanço. Não que ele seja um avanço no texto do novo acordo, mas ele é um avanço para o Brasil enquanto rediscussão do ensino de língua portuguesa, que é algo necessário, é algo efetivo. Eu falo para você que essa introdução ela é muito importante. Para quê? Para você saber o porquê que você entrou no novo acordo. O porquê que você está hoje estudando o novo acordo. Isso para mim é fundamental. Porque senão você vai continuar fazendo aquilo que todo mundo fez desde pequeno, estudando coisas sem saber o porquê, beleza? O nosso objetivo aqui, pessoal, é tornar o seu estudo um pouco mais científico, um pouco mais palpável, um pouco mais apresentável e principalmente apresentar justificativas do porquê você estuda português, tá certo? Então tenha essa consciência, tenha essa dimensão, tenha este respeito por esse idioma. Até porque, pessoal, é pela língua portuguesa que você pensa, é pela língua portuguesa que você se expressa, é pela língua portuguesa que você se comunica. E, pessoal, é por meio da comunicação que você estabelece a maior parte das suas relações profissionais, afetivas, amorosas, profissionais. A língua portuguesa, então, tem um papel muito importante na sua vida e por isso ela merece seu respeito e o seu apreço, beleza? Eu confesso que eu fico bastante chateado quando eu ouço uma pessoa dizer para mim assim, professor, odeio português. Eu te falo, concordo com você se você disser para mim que tem dificuldades com português. E eu falo para você, dificuldades todos nós temos, tá certo? Agora eu te falo uma coisa, odiar o português é você odiar a sua forma de comunicação. Isso não é justo, não é justo. Principalmente com você que faz uso da língua portuguesa até para dizer que odeia português. Então, por isso, pessoal, eu apresento para você essa justificativa todinha acerca do novo acordo. Para quê? Para que quando você estiver estudando, do próximo vídeo em diante, você saiba o porquê que você está estudando. Você está estudando português para melhorar as suas comunicações, para acertar itens em concursos públicos, para melhorar as suas redações, para melhorar a sua vida, beleza? Agora, se todas essas mudanças são benéficas ou não, isso é uma outra discussão. Mas agora, o que você precisa fazer? Investir no português, acreditar no português e principalmente estude, porque ao estudar você vai tomar conhecimento e ao tomar conhecimento você vai saber aquilo que é bom, aquilo que não é. E quem sabe um dia você que está em casa colaborar com todos nós, estudantes e amantes de língua portuguesa, colaborar conosco para melhorar o nosso português, para melhorar o nosso ensino, para melhorar as nossas escolas. Eu acho super importante essa introdução a fim de te esclarecer acerca do papel da língua portuguesa e o porquê de um novo acordo. De agora em diante, estudaremos as regras, os princípios do novo acordo, que aí sim vamos poder nos tornar ainda mais aptos a saber o português, a acertar questões e a redigir textos. Tudo bem, meus amigos? Dessa maneira, encerro com vocês essa introdução. No próximo bloco, vamos começar os nossos estudos efetivos das regras do novo acordo. Te aguardo, até daqui a pouco.